Fala um pouco pra gente sobre os fundos imobiliários e também os fundos imobiliários da Suno ali, aquele de fotovoltaico, eu achei bem Tem legal um que tá também. bombando, é o Snell, né? O Snell 11 Snell tá bombando. já atingiu a marca de 15 mil cotistas. 15 mil cookies. 15 mil cotistas. O Snell, a tese é a seguinte, né? Existe uma janela regulatória que vai até o final do ano que vem, que é aproveitar a chamada geração distribuída 1, né? GD1, em que quem investe tem uma série de benefícios tributários e por conta disso tem uma taxa interna de retorno alta. É um fundo de desenvolvimento, então tem riscos de desenvolvimento e oportunidade de desenvolvimento, né? Qual que é o risco de desenvolvimento? Atrasar, a peça não funcionar, talvez ter menos energia gerada do que o esperado inicialmente, né? Esse é o risco de desenvolvimento. Mas você também pega mais valorização. É quase como a ideia de comprar um imóvel na planta e um imóvel pronto, né? Tem mais risco na planta e depois de pronto tem menos risco e por conta disso ele é mais caro. E em um segundo momento, Lua, existem de 3 a 5 mil usinas no Brasil e acho que existe uma oportunidade de consolidação dessa indústria, bem como já está acontecendo em imóveis logísticos, em imóveis de lajes corporativas. Por que não consolidar uma indústria ultra fragmentada de geração distribuída? Tem muitas usinas do Brasil e essa casca de fundo imobiliário ela tem algumas vantagens. Tem uma vantagem de ser líquida na bolsa, né? Você pode comprar e vender. Sim. E também tem uma questão tributária, né? Os fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda, o que aumenta o yield de uma placa dentro de um fundo imobiliário em comparação com outras estruturas societárias. Então, é um fundo que tem crescido muito. A Suno foi bastante pioneira. Eu não conheço ninguém que está fazendo esse trabalho que a gente está fazendo nesse segmento, que é muito importante. E a gente botou o nome de Suno Energias Limpas, não é energia solar, porque se abrem outras alternativas de investimento em energia limpa, sobretudo com o novo marco do combustível do futuro, né? Então, a gente já está olhando com carinho oportunidades em biogás, biomassa. Não deve acontecer algo tão cedo, mas pode ser que no futuro se abram oportunidades nesses segmentos também. Em essa parte de painel solar, eu vi até o Elon Musk falando, né, que vai crescer bastante. E continue comprando painel solar que consome prata do... Não, isso é uma coisa que eu gosto desses metais. Eu não invisto em metais, eu invisto em empresas, mas eu não sou um crítico porque tem um uso industrial, né? Tipo, é um uso legítimo, não é uma coisa na nuvem e tal, meio solta. Legal. Não, e o Snell também, né, o Thiago? Ele é legal porque tem uma via de crescimento muito grande, né? Se você for parar pra analisar, igual essa parte mesmo, né? Sim. Energias limpas. Imagina a quantidade de espaço que tem o Nordeste, essas áreas que são bem ensolaradas, né? Sim. Tipo assim, pra você replicar, tá dando certo, tá fazendo tudo certinho, aprendeu a regulamentação também, né? Porque eu imagino que deve ser uma dor de cabeça, né? Bem grande nessa parte de regulamentação, tudo, implementação. Sim. Pra gente não é uma dor porque a gente tem um sócio que entende muito disso, né? Que é o pessoal da CBIE, do legal. Adriano Pires, que foi indicado para ser presidente da Petrobras há uns 2, 3 anos atrás. Então é um cara que entende muito dessa parte de regulation, né? De regulação. Então a gente aprende muito com ele e nessa parte a gente está, vamos dizer assim, muito bem assessorado. Mas existem oportunidades, como você falou, e existem riscos também, né? Então, riscos que quem está de longe nem imagina. Pô, um vento forte pode atrapalhar, fazer as placas voar, então tem que estar bem amarrado. Tem de tudo. Na construção tem cobre ali, o pessoal... né? Tem que limpar as placas, né? O pessoal passa e leva o cobre. Sim. Cara, coisa que acontece no Brasil. Tem que ter vigia, tem que ter câmera, né? Tem que ter seguro. Tem que ter. Então tem que ficar esperto. O desenvolvimento no Brasil é proporcional. Tem dessas coisas, né? E depois tem o desafio de plugar na rede e de comercializar. Comercializar, com o preço de energia subindo, facilita, né? O Brasil é o país que é o melhor lugar do mundo para gerar energia solar. Então, por exemplo, assim, uma mesma estrutura igual essa que você montou em outro país
vocês têm já um grau de Sim. competição porque vocês vão gerar muito mais energia aqui. E o Brasil, Lua, vive uma dicotomia no setor energético. Há 3 anos atrás a gente teve a pior seca, se não me engano, em 50 anos. E daí no ano seguinte a gente teve o melhor regime de chuvas dos últimos 16 anos. Então a gente passou de uma energia cara pra caramba, né, que tava faltando, porque teve essa seca. Não sei se vocês vão lembrar, teve uma baita seca, teve que Lembro. fazer, a pessoa teve que economizar água, etc e tal. Aqui em São Paulo as represas super baixas e tal. E de repente choveu que não choveu em 20 anos e a gente esqueceu desse problema. Mas esse ano, se não chover e tá atrasando a chuva, talvez a gente tenha o mesmo problema de 2, 3 anos atrás. E a questão energética do Brasil depende muito das águas. Quando o Brasil investe em energias alternativas, como a solar, a gente reduz essa dependência que a gente tem de São Pedro. Porque se São Pedro não gostar da gente num determinado ano, Diversifica, né? a gente paga uma conta bem mais cara e no limite vira apagão, Pensou? tem que cortar. Eu não duvido que isso possa acontecer. Não tô dizendo que é um cenário base, tá? Sim. Mas eu peço que as pessoas não descartem isso. Mas nesse caso o fundo se beneficia, porque o preço vai subir. Beneficia, porque você continua Produzindo ali. produzindo. E até interessante o que você falou, né? Olha só que curioso. Geralmente, quando não chove, o que tem? Tem mais sol. Então, tem Sim, uma simetria. uma simetria aqui, né? Quando não chove, tem mais sol e é bom para energia solar. Então, isso é um hedge natural Muito bom. do É Brasil. mais que um se hedge, tiver. é uma coisa até antifrágil, né? É antifrágil, exatamente. Então, tipo, quando um vai mal, outro vai bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Então, é importante para o Brasil que a gente invista mais em energia solar. Mas para isso tem que fazer muita coisa, inclusive também linhas de transmissão mais robustas. E fala um pouco dos outros fundos que tem lá na Suno. Tem um Sunos Fazendas que é bem legal, né? Suno Fazendas. Bom, vamos lá. Ai, né? ai. Ações, imobiliário, agricultura e infraestrutura. A gente começou aqui pela infraestrutura, né? Que é um fundo imobiliário, mas internamente a gente analisa o SNEL como infraestrutura. Ele não é vamos dizer assim, um imobiliário tradicional, né, de logística, etc. Mas a gente envelopou dentro da casca de fundo imobiliário até para que os investidores do Brasil pudessem ter acesso. Mas internamente a gente vê como infraestrutura. E tem infraestrutura, a gente tem um fundo de debêntures de infra, que compra debêntures de infraestrutura. O Brasil emite mais ou menos 400 bilhões de reais de infraestrutura por ano. O Brasil tem uma carência de infraestrutura, precisamos investir 1 trilhão aí só em saneamento para tirar esse atraso, né? É uma vergonha, em pleno século XXI, metade do Brasil não ter saneamento básico, né? E para isso precisamos ter mais investimento. É a mesma coisa com telefonia, transporte. Eu fui para o Mato Grosso semana passada, na verdade essa semana, e não tem internet nas cidades, assim, não tem Vivo nas cidades. É triste, precisamos ter mais infraestrutura de telefonia, mesma coisa de transportes, etc. Então, para isso, precisamos não só investir nas ações, mas também precisamos dar o financiamento, né? 70%, 80%, às vezes 90% de um projeto ele é financiado. E as debêntures de infra vêm para fazer isso. Nós temos um fundo que está performando bem, que é o SNID 11. Então, essa é a nossa vertical de infra, né? Na dívida, o SNID, e na parte de desenvolvimento, ou de equity, né? De participação societária, a gente tem o SNEL. Isso aqui é um fundo imobiliário, mas internamente a gente trata como infraestrutura. Daí temos, no agro, nós temos 2 fundos, né? Estão indo super bem. Um é um fundo de dívida. Nós devemos ser hoje talvez o maior financiador de sementes de soja do Brasil, né? A soja, ela precisa ser financiada. Muitas vezes o agricultor não tem dinheiro para comprar o insumo. E a semente, Lua, 20 anos atrás representava 6% do custo da produção. Hoje já representa 20%. Quando era pouquinho, você paga à vista. Você vai almoçar aqui embaixo, você paga à vista. Opa, esse negócio representa mais, você pede prazo. É uma viagem, Triplicou. vamos parcelar aqui essa viagem. Verdade. Um carro, vamos parcelar. E a mesma coisa está acontecendo com as sementes. As sementes elas foram tendo cada vez mais tecnologia, pegando custos que não eram dela. Então, sementes que já vêm com herbicida, sementes que já vêm com fertilizante em volta. Então, já tem sementes que você não precisa nem botar água.
Nossa. Então, essas sementes, elas vão ficando cada vez com uma tecnologia mais robusta dentro dela. Por conta disso, representa mais do custo de produção. E daí, o agricultor pede um prazo. Posso te pagar depois da safra? Né? Depois que eu tiver o dinheiro da venda? E com isso, o SNEL é o SNAG, que é o nosso FIAGRO de crédito. Tem um pouco de imóveis lá também, de imóvel logístico, de água, uma coisa bem específica lá, uma logística de sementes de soja, mas hoje a gente é um dos maiores financiadores de semente de soja do Brasil. A gente tem uma carteira que representa talvez uns 15% das vendas da Boa Safra, que é a líder do Brasil. Devemos ser um dos maiores financiadores de semente para esses agricultores que querem plantar soja. Tem algumas outras operações lá dentro, de café, de leite, mas a gente acabou se especializando na questão da soja. O fundo está rodando super bem, acho que é o fundo de melhor performance desde que a gente criou ele faz 2 anos, né? E a gente lançou uma tese nova, que é o SNFZ, faz um mês. Acho que você estava até conosco lá, né? Sim, tava lá. E por que a gente criou o SNFZ? Na história do Brasil, nos últimos 5, 10, 15, 20, 50 anos, qual foi a classe de investimentos que mais se valorizou? Imóveis, né? Terras agrícolas. Terras agrícolas. Teve regiões que rendeu 20% ao ano em dólar. Tem uma fortuna enorme. 20% ao ano em dólar. Em algumas regiões do Mato Grosso rendeu isso. Tem bilionários lista da Forbes ali, você pode procurar que são donos de terra no Mato Grosso. E não só no Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, a terra se valorizou. A terra tem uma característica um pouco diferente de um imóvel urbano. Um imóvel urbano, a gente está aqui num prédio. O que acontece se o dono desse imóvel pegar os aluguéis todo mês e não reformar, e não fizer nada? Daqui 10, 20, 50 anos, como é que está esse imóvel? Só o carcareco. Só o carcareco, né? Uma fazenda ao contrário, ela vai ficando melhor com o tempo, porque a terra vai ficando melhor, as técnicas de manejo vão melhorando, os insumos que você bota, as sementes vão ficando mais modernas. Lá atrás, alguns dos nossos antepassados trabalhavam na enxada, né? Hoje é John Deere ali. Quando você bota um John Deere, você concorda que a terra produz mais do que quando está na enxada? Com certeza. Então, a depreciação ela é negativa. Né? A terra se valoriza ao longo do tempo. Existem vários estudos. E até a região fica mais ali urbanizada. Né? Tem isso também que você falou. Né? A infraestrutura vai melhorando. Chegando, né? Vai melhorando. Às vezes, se dá sorte, até a cidade começa a chegar perto daquela propriedade rural, e daí você vende isso aqui para um empreendimento residencial, imobiliário. Apesar de que não é essa. Isso aí é difícil acontecer, mas pode acontecer. Né? Comprar fazenda e vender metro quadrado. Né? Comprar hectare e vender metro quadrado. Então, qual que foi a nossa tese? Beleza, essa foi a classe de melhor performance. Até uma classe dolarizada, que a gente pode falar um pouquinho a seguir, né? Porque boa parte do que você produz é dolarizado. Café é dólar, soja é cotada em dólar, algodão é cotada em dólar, milho é cotada em dólar. Então, quando o dólar sobe, em geral, é bom para o agricultor que vende em dólar. Então, dito isso, como que o investidor pessoa física que quer se expor a essa classe pode investir nessa classe? Não tinha tantas alternativas. Tinha a Brasil Agro, que é uma empresa que compra e vende terra, e daí pelo carrego você até consegue capturar parte da valorização imobiliária. Você tem a SLC, que é cada vez mais uma empresa que tem terras, mas também é uma operadora de terras de terceiros. Então não é um player puro de terras. Você tem as empresas de celulose, que tem muita terra. A empresa como a Suzano tem terra do tamanho da Bélgica lá. Eu sei porque eu fui fuçar. É desse tamanho mesmo. Klabin também tem muita terra. Só que você não está comprando só terra, você está comprando uma indústria, né? Então não é um player puro de terras. O investidor que quer investir em terra faz o quê? Quer se expor a essa categoria que foi mega vencedora no Brasil. Não tinha tantas alternativas. A gente falou, não, a gente tem que seguir aqui a nossa missão, que é democratizar os investimentos para o brasileiro. Vamos criar aqui um fundo que vai investir em fazenda. Né? E foi o que a gente criou no SNFZ. Hoje já é o fundo de fazenda. Tem outros 2 fundos de fazenda que não tem tanta visibilidade, mas o nosso tem ali, se não me engano, 3 ou 4 mil cotistas. Já é o maior fundo em termos de número de cotistas do Brasil, uma terra no Mato Grosso.
uma região que é uma fronteira agrícola. Estamos botando irrigação, que isso deve ampliar a produção, a produtividade. Estive lá essa semana vendo os projetos e tal. E a irrigação, com a irrigação a gente vai conseguir produzir 3 safras. Hoje produz 2, vai produzir 3 e reduzir o risco climático, né? Porque se não chover, tudo bem, continua lá o pivô funcionando. Ao contrário dos nossos vizinhos, eu vi lá, ninguém tem irrigação. A gente é um dos poucos. Diferencial. Talvez até seja um diferencial do tipo, um ano que for ruim, esse cara vai ficar apertado, a gente vai continuar produzindo, quem sabe a gente não compra, né? Irrigação é um seguro. Então é isso, a gente criou o SNFZ com a intenção de ser um consolidador das fazendas do Brasil. Então ser um portfólio premium de fazendas boas, bem localizadas e diversificar ao longo do tempo. Agora, o investidor que está nos acompanhando, ele tem que ter a consciência de que o investimento em terras, qualquer terra, não é um dividendo alto, né? Se você comparar com fundo de papel ou com fundo imobiliário, você vai falar, você não vai comprar fazenda nunca. Mas daí volta para aquela conversa que a gente falou anteriormente. Um imóvel urbano que paga um dividend yield alto, se você consumir todo esse seu dividendo, como é que vai estar daqui 20 anos? Não reinvestir, né? E a fazenda ela é pequena hoje, mas a produtividade dela aumenta ao longo do tempo. Se você pegar a produção de grãos no Brasil, cresceu mais ou menos 5, 6% ao ano. A área cresceu somente 1,5%. Então, de onde que veio esse aumento de produção do Brasil? Veio do aumento de produtividade. As terras produzem mais hoje do que produziam 10 anos atrás. Isso significa que você consegue tirar mais dinheiro, você como produtor, daquela terra hoje do que você tirava 20, 30, 50 anos atrás. O lucro por ação de uma fazenda foi aumentando ao longo do tempo, porque a produtividade das fazendas foi aumentando ao longo do tempo, ao contrário do imóvel urbano. Então, pessoal, não cometa esse erro. Não compare um yield de um imóvel urbano com o yield de uma fazenda. Senão você não vai comprar fazenda. Se você tivesse tomado essa decisão, olhado para isso 50 anos atrás e falar, não, vou comprar aqui Laje no centro de São Paulo, que está me pagando 10 e uma fazenda pagando 3, onde está a fazenda hoje, como é que está o imóvel no centro de São Paulo? Né? Verdade. Então, não compare somente o yield. Analise se dá para aumentar a produtividade daquela fazenda, porque se você aumenta a produtividade, o yield até é baixo, mas ele cresce ao longo do tempo. A gente está fazendo irrigação na nossa fazenda justamente para isso, para aumentar o lucro daquela por metro quadrado, né? Aumentar a rentabilidade. Analise que é dolarizado. O que aconteceu na Covid? O shopping fechou. O que aconteceu com o agro brasileiro? A soja disparou de preço, o dólar subiu. Os preços de fazenda no Brasil duplicaram, triplicaram durante a pandemia. Né? Soja não pega a Covid. Né? Então é isso que as pessoas têm que ter consciência. Não compare o yield de uma fazenda com um imóvel urbano. Porque se você fizer isso, você está fazendo uma análise errada. Acaba fazendo uma besteira, né? E outra coisa, né? Você vai ter... E como que vocês fazem, Thiago, pra, assim... Uma hora vocês vão ter que vender nessa fazenda. Não necessariamente. Pode ser que isso aconteça. Eu acho que é uma tendência natural. Mas como o fundo ele tem caráter perpétuo, tipo, não tem um começo, meio e fim, é um fundo listado na bolsa como vários outros. Você vê os gestores de fundos imobiliários que têm fundos perpétuos, eles vendem na hora que é conveniente, em termos de preço. Tem outras oportunidades também, né? Pode surgir no meio do caminho, né? Pode surgir. Eu acho que pode existir transações. A gente acabou de comprar, né? Deixa a gente melhorar a muito leite pra produtividade. tirar ainda dessa vaca, né? E daí, quem sabe, comprar outras vender a propriedades carne, né? próximas em algum outro momento. E daí consolidar a região. Tem gente que gosta também de comprar coisa grande, né? Tipo, junta coisas menores e numa coisa grande, bota irrigação e o cara já compra um negócio feito, assim, sabe? Tem gente que gosta de comprar apartamento mobiliado, sabe? Sim. Então tem essas oportunidades. Verdade, né? Já deixa tudo pro cara que gosta disso, né? Gosta disso, não quer dor de cabeça, já tá tudo... Porque hoje a gente tem que fazer, né? Tem a dor de cabeça de ir atrás da outorga, conectar no Rio. Tem uma dor de cabeça aí que nem todo mundo quer.